Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Confira a hora certa. 20 horas. Agora, na Rádio Ifá Brasil, começa o programa Equilíbrio, com o Babalaô Ifá Daió Eleibuban e o Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila. Rádio Ifá Brasil, você se conectando aos ancestrais. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil. São 21 horas 1 minuto, horário de Brasília. Quarta-feira, 8 de outubro de 2014. Obrigado aos ouvintes que tiveram a paciência de nos esperar até agora. O programa que começa sempre às 8 horas da noite. E o Papo de Aú amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite também. Obrigado aos ouvintes que estão nos escutando. Hoje o tema é nós vamos falar sobre oralidade, sobre rezas e princípios das rezas, a explicação sobre rezas em si, do início ao fim. Então, todos os ouvintes que estão aqui participando e vão escutar também a reprise, é sempre bom também lembrá-los que, para participar, aqui existem 3 lugares. É a radiofabrasil.com.br no chat. Tem um chat aqui, você vai descer na página, tem um chat ali embaixo. Você coloca o seu nome, a cidade onde está falando e participe, que é importante. Também tem o facebook.com/radiofabrasil, que é o Facebook, nossa fanpage, ou facebook.com/radiofabrasil.oficial, radiofabrasil.oficial, que é o nosso perfil do Facebook, onde todo mundo participa também, fazendo sua pergunta, fazendo a sua sugestão, dúvidas, enfim. Estou aqui com o Babá Ifá Jemi, que teve a paciência de esperar até as 21 horas. E esperamos que, sinceramente, esse programa seja muito bom e possa ajudar bastante gente. Então, esse é o programa Equilíbrio. Obrigado a todos os participantes que estão aqui, o Fatumbi, o Fabamilá, a PTB, Ifá Moriô, a Arailê, também Ifatolá e outros que estão escutando por fora também, celulares, tablet, etc. Babá Ifá Jemi, muito obrigado pela sua participação. E o que temos hoje, né, Babá Ifá Jemi? O que temos hoje para discutir na oralidade? Muito obrigado, a Boroboye, a todos Aú, Ibá, Mojuba. Boa tarde, Caleô, a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil, a todos aqueles que estão em todos os meios de comunicação, nos ouvindo em todas as modalidades, que possamos hoje estar juntos novamente e ser agraciado com todas as forças que nós possamos ter de nossas divindades, para que possamos divulgar um pouco mais sobre a cultura iorubá, sobre todos os fatores que possam levar nós a se comunicar com todas as divindades. Jamais poderíamos falar de todas as rezas, a Iba, a Oriquis, a Durá, a Ijalá, se nós não falar sobre a oralidade e a força da palavra existente dentro dessa cultura, que é a força maior da energia que possamos se comunicar, que é a nossa voz. A persistência dos povos africanos, seja eles qual forem dentro do território, não deixam cair no esquecimento todas as tradições que se quer ser preservada dentro da sua cultura. A memória existente surge em contos, relatos e mitos, e com que eles possam, até através de toques nos seus tambores, comunicar e se expressar. Também na dança, em tudo que possa caracterizar a vida e que possa se louvar na morte. Todas as origens étnicas sempre poderão ser preservadas através da sua oralidade, que são transmitidas dentro de seus seios familiares e sociais. É um caminho de segurança,
sempre confiante em suas capacidades, em gravar nas suas mentes o valor da sua pátria, da sua cultura e aquilo que ele vive dentro do sócio familiar e religioso. Um fator que define a identidade de todo o povo africano, os dedicados a todas essas pesquisas que se possa ter dentro das etnias africanas, embora são muito numerosas, certo? São insuficientes para que possamos absorver todo o contexto dessa cultura, às vezes até um pouco complexa na maneira de o ocidental entender. Tudo tem uma sequência e nenhum narrador consegue transmitir, palavra por palavra, o texto que ele terá que fazer uma tradição oral. Porque tudo o que ele for falar, ele terá que ter convicção exata do que está dizendo. A oralidade na África tem acontecido desde perspectivas diferentes, conforme as disciplinas que se interessam dentro da razão de que se quer louvar ou cultuar. Essas formas de expressão cultural, da sobrevivência, tradições, elas jamais serão desaparecidas. E é uma maneira de ensinar ou transmitir os valores de uma família, de um grupo, de uma sociedade em geral. A oralidade, que se resume dentro do território africano, é ao mesmo tempo todos os fatores da conservação das suas etnias, de seus povos, de todos os diferentes lugares do território. Mas não devemos esquecer que nem tudo é um mito, é um conto, mas sim um provérbio, uma adivinhação. Mas é uma criação em grupo e que essas raízes terão que ser preservadas a qualquer custo. Tem regras e, para compreendê-lo, é preciso analisar a sua forma e o seu conteúdo, a partir da quando ele se dirige em profundo sobre a sua realidade, da sua família, do seu contexto social e de todos os feitos de glória em prol da sociedade africana. O estudo ele deve ser feito de maneira de linhas essenciais e que definem de acordo com a etnia familiar, no sociocultural, que deve ser seguido. Não existe confronto de etnias, porque cada etnia, cada povo dentro do território tem a sua história, tem o seu valor e tem a sua cultura, embora parecidas, mas às vezes um pouco diferenciadas. Cada texto que eles falam oferece vasta possibilidade de análise, que vincula a todas as obras oral com outros aspectos da mesma cultura. A língua em si, a fonética, a base, é a análise de expressão e são fatores, dada na sua dimensão, na oralidade tradicional, fazem com que a mesma seja uma forma de expressão mais rica que a língua corretamente falada é. No caso dos dialetos antigos, que os mais velhos ainda os preservam com o exemplo, aquilo que se tem dentro da sua dignidade. E às vezes se vê idiomas mais antigos, dialetos mais antigos, como o povo Ibo, o povo Eba, que falam um pouco mais complicado do que o Yorubá fluente dos dias de hoje. Mas assim mesmo, a preservação oral, ela é contida dentro da sua sociedade. Nessa tradição, existem fórmulas de abertura, de encerramento, de modalidade, e o que pode ou não pode, e a ação sociofamiliar, e os diminutivos e aumentativo, e expressões e da realidade daquilo que está sendo louvar. Existem muitas coisas que dentro deles ainda está contida em segredo, mas dentro do contexto particular deles, eles têm os seus próprios provérbios, que as formas que eles podem protestar, esconjurar e ter dentro da sua língua arcaica, que só eles entendem. Mas a realidade disso tudo é a formulação do fato, que pode mudar contos e relatos,
mas nunca a sua raiz, mas de os seus personagens, porque cada conto, cada fato que eles fazem, ele se refere num paralelo com a natureza. O sistema narrativo, anteriormente mencionados, são variáveis, que dependem do narrador e de seu povo que está ouvindo. Alguns contos são mimados e formam um pré-teatro, que é a força da expressão corporal. Nenhum narrador, ele transmite a palavra por texto, que ele já havia falado, mas recebido por tradição oral. E nessa liberdade reside justamente a riqueza, a diversidade de uma literatura, de uma cultura falada. Algumas sociedades têm a tradição de relatar história em grupo. Por exemplo, narra um encontro entre duas ou mais pessoas, fazem mímica, cantam, fazem expressão corporal e existe resposta, às vezes, quando tem, dentro do ouvinte, do contexto, a reação. Até a reação contra o narrador faz com que eles possam apresentar protesto. E isso faz com que ele tenha uma liberdade de expressão. Embora pareça radical, mas, no fundo, existe o conceito de direitos dentro de uma sociedade, né, que se diz ainda que fala em idiomas arcaicos, mas que todos eles o respeitam. Esse valor da estrutura narrativa tem as sequências nas quais se deve repetir. A linguagem dos relatos oferece uma infinita variedade de vocabulário, segundo a sociedade emissora do que se está se propondo a fazer. Existe uma sociedade no mundo que não tenha, porque todas as sociedades, em seu conteúdo de preservação, de criações como essas, que se transmitem na tradição cultural. Em alguma sociedade, essas formas se conservam e obedecem à necessidade de manter vivo certos elementos da cultura que não se conservam de nenhuma outra maneira. É o caso dos relatos e das reconstruções que são conservadas dentro da África. Através de todos os séculos, a estrutura oral é importante, porque eles fazem deles o relato de seus heróis, de cada etnia, o patrimônio depositado que confiou aqueles historiadores. E esses pretensiosos historiadores orais faz com que tudo seja exposto ao seu povo. E eles usam dentro desses contextos a figura do homem, da mulher, do ancião, da anciã, dos jovens, das crianças, dos animais, das plantas, e todos aqueles que são considerados verdadeiros gênios dentro da sua cultura. E ocupam o seu lugar na terra e no céu, e possuem um simbolismo particular em cada sociedade privada, familiar ou comunitária. Todos esses elementos permitem a criação de um repertório de metáforas e que faz com que a sua imagem, a sua memória nunca seja esquecida. As ações, os gestos podem ser de compreensão universal, particular, ou de cada sociedade que estiver ali presente. Todas as ferramentas usadas pelo narrador faz com que ele tenha o seu verdadeiro valor simbólico. Cada mito, porque muitos contos são derivados de mitos que faz, na realidade, ele ser codificado, pois nele há uma mensagem implícita. O relato, a codificação, é uma repetição contínua, que faz com que o ouvinte, hoje e amanhã, acabe gravando, inclusive a oralidade e todo o relato, os oriquis, as histórias de cada família. Ele escuta aqui, escuta lá, e ele acaba gravando também, não só a história da sua família, do seu povo, como dos povos vizinhos e de todos os familiares de outros contextos. Essa função da oralidade
portanto, transmite a mensagem de uma maneira indireta, numa linguagem codificada e simples. Já o simbolismo, que é contido nos contos, pode diminuir ou aumentar, fazer conflito interno ou absolver fatos de uma sociedade. Na oralidade, os africanos conservaram uma fonte viva de suas culturas tradicionais ao recuperarem a palavra, os países que foram ficando livres e independentes e do peso de tudo aquilo que faz com que a sua ancestralidade seja preservada. Novamente, nós estamos falando de ancestralidade, porque faz parte de todo um contexto, né? A oralidade é a fonte que conduz ao estudo profundo de uma estrutura social, devolvendo a uma sociedade sem escritura e a sua própria história, porque ela é oral. É na oralidade que eles têm que desenvolver os seus neurônios para que eles possam gravar todas essas histórias, todos esses fatos e fazer com que dela codifique o seu comportamento sociopolítico, familiar e religioso. Isso faz com que nós possamos ter dentro de nós um espírito de ideologia e de preservação, que eles lutam pela sua pátria, que eles fazem com que a sua história seja preservada, mesmo com a miscigenação de outras culturas dentro do território africano. Eu digo isso porque a oralidade não é só o espelho de uma sociedade. Também pode mostrar as contradições internas sociais, psicológicas que um povo vive e que se torna-se muito fácil de se ver através de sons e entonações na sua palavra. Isso faz com que os seus tambores também possam, através de mensagem, ser o elo do passado, do presente e que o futuro possa compreender. Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais, voltando. 21h25. Hoje o programa Equilíbrio Ontonsi, eu e Fadaió, junto com Babaló e Fadiami, estamos falando sobre oralidade. Para as pessoas que estão chegando agora, o assunto é oralidade. Desde os princípios como se usa, os orifícios da oralidade. Estou falando aqui com um ouvinte reservado. Babá Fadiami, Babaló pode fazer, Fadiami pode até falar sobre isso, tá? Eu estou falando para ele que Ifá é o patrimônio imaterial da herança oral intangível da humanidade. Ifá, na Nigéria, é conhecido como fé Yorubá ou fé indígena. Ifá é conhecido na Nigéria como cultura e não religião. Isso é patrimônio imaterial da herança oral intangível da humanidade, reconhecida pela Unesco. Eu conheço Ifá há 16 anos, vamos dizer assim, de estudos que eu comecei a estudar. Ifá no amplo mesmo, faz uns 5, 6 anos. Mas sempre conversando com os Babalaô, conversando, não é escrito, é conversando, eles sempre indagaram isso para mim, sempre tentaram me ensinar sobre isso. E lá na Nigéria, eles não falam de religião, eles falam de cultura. É uma coisa mais reservada, porque a religião em si está dentro do subconsciente do ser humano, está dentro do coração dele. Aqui no Brasil, nós temos que implementar essa palavra religião. Somos forçados a fazer isso, porque pessoas com pouco estudo não vão entender que o Ifá em si é uma religião. Quer dizer, não vão entender como cultura, em si como religião. Então eu estou tentando implementar o seguinte, porque além do fato de nós cultuarmos os orixá, nós temos que saber a procedência, porque quando nós vamos cultuar Egungun, nós fazemos um festival, fazemos festa, além de ter o ritual, né, por completo, nós fazemos uma festa. Então a festa, quando você pega esse orixá e coloca ao público, você está mostrando a sua cultura. A religião
como é que eu posso dizer, da minha cabeça, para as pessoas poderem entender. A minha religião é o que está dentro do meu subconsciente, está dentro do meu coração. Eu não formo a religião para ser sacerdote e para promover isso que eu estou fazendo aqui agora. Isso que eu estou fazendo é cultura. A rádio está aberta, é cultura. Se fosse religião, seria, na concepção, se você colocar religião, é algo mais restrito, fechado. Porque muitas coisas que nós estamos falando aqui, oralidade, ancestralidade, vestimentas, cantos, rezas, etc. Tudo faz parte de uma cultura e não uma religião. Se for estudar mais profundamente a Bíblia, se você estudasse a Bíblia, quando lá o Jesus disse que ele está formando uma religião, se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, se não estão entendendo, também pode retrucar, não tem problema. Nós estamos aqui abertos a discutir sobre esse assunto. Então, não existia dentro da oralidade iorubá, a princípio, quando os povos iorubá começaram, e isso, como eu falei, Babalô Fadjemi, quando começou a cultura iorubá a se tornar cultura em si, dentro da Nigéria, eles começaram lá do sul do Saara e foram se espalhando. Senegal, Togo, Angola, e assim vai. Tem Iorubá para tudo quanto é lado. Hoje a Nigéria é o país mais populoso da África, continente africano. E os povos Iorubá são um dos maiores povos que existem. Ou se for, quiçá, o maior. Não tem ideia hoje. Há 3 anos atrás eram 89 milhões. 89 milhões, 90 milhões de pessoas. Agora eu não sei, estão falando de 120, 140. Isso que é aqueles que contam que nascem na Inglaterra, enfim, etc. Então, é uma questão assim. Aqui no Brasil, nós temos que falar, olha, fundei minha religião, eu falo. Fundei minha religião, ó Batalá. Aqui no Brasil é assim que funciona. A nossa cultura funciona assim. Temos que falar de religião. Mas em si é uma cultura. Onde pega Geledé, sai na rua, mostra as vestimentas, as danças, o tambor, o cantorio, né? Isso é cultura, não é religião. Entendeu? A religião é onde a gente está lá no pacto com o orixá. Quando a gente está lá para trazer a energia de orixá na terra. Mas quando está fora do templo, na rua, fazendo sua festa canterio, é assim que começa. Oralidade, saber o que está falando. Babalô Fadjemi falou uma coisa muito interessante. E hoje veio aqui uma pessoa para falar comigo sobre isso. Quando eu estava no candomblé, eu perguntava tudo. O que é motumba? O que é ibaxé? O que é isso? O que é aquilo? Então, tinha coisas que não tinha... eu não tinha noção do que eu estava falando. Eu tinha que perguntar. E quando eu perguntava para a pessoa não sabia me falar. Então, da onde que eu vou começar a entender a religião ou cultura que eu não estou entrando? Né? Isso eu encontrei em Ifá, com pessoas ligadas a Ifá, Orixá, na Nigéria. Isso que a gente vai conhecendo. Aí você fala com pessoas do Nordeste. Babalô Fadjemi, tá me escutando? Ficou quietinho aí. Por exemplo, Babalô Fadjemi, o senhor não conhece bastante senhora do Nordeste fala assim: olha, a minha avó chamava o vento, chamava a chuva, chamava a tempestade, mas ela morreu com isso. Não passou. Não passou. O Ifá é a mesma coisa. O Ifá é a mesma coisa. A religião está dentro dela. É isso que eu falo. Está dentro do destino dela, da ori dela. Por isso que eu falo que Ifá não é para todos. Essa nossa cultura não é para todo mundo. Todo mundo pode procurar, mas nem todos são dessa cultura. Porque é muito grande, é muito amplo as informações e nem todos estão preparados. Pessoas assim mais antigas, do Nordeste ou do Sul, enfim, qualquer lugar que seja, que tem poderes sobrenaturais, que sabem utilizar, o tataravô passa para a bisavó, da bisavó passa para, sei lá, para neta, e aí morre. E acabou.
Acabou a religião que estava na minha avó, acabou a religião que estava na minha mãe. E como é que nós vamos passar? Nós vamos passar. Não tem jeito. Então, a oralidade é isso. Nós estamos falando aqui ao vivo, gravado também, e pegamos um estudo profundo. O Babalao Fadimim falou de um estudo profundo. Não é só saber rezar. É saber da onde que vem aquela palavra X, que às vezes as palavras nem têm traduções em Yorubá. Tem nomes de Babalaô que saem no verso de Fá que não tem tradução nenhuma. Como é que você vai pegar? Aí pegar com o sacerdote mais antigo, mais sábio. Aí você tem que pegar com aquele, e não guardar para você. A gente fala, nós temos o sagrado, que aí eu falo a religião, mas o segredo, 7 segredos que muita gente acha que é segredo, não é segredo. E a gente não pode ficar preservando sempre coisas banais, coisas que não tem sentido algum que a pessoa ficar segurando. Então, mais ou menos assim. Então, antes de começar tudo isso, já me falaram até, me fizeram uma entrevista. Ah, mas aí no IFA, vocês entram no IFA, vocês têm que fazer o quê? Eu falo, a primeira coisa é compreensão da língua Yorubá. Se você não tentar saber falar o que você tem que falar, saber pronunciar o que você tem que pronunciar, não vai resolver o problema. Isso é que foi dito há 2 semanas atrás no programa Papo de Aú. Então, é mais ou menos isso. O Babalao Fadimim falou de Ekiti, Ibo, Assá. Assá, por exemplo, os povos Assá. Eles falam Babá, que é pai. Só que eles não falam Iá, que é mãe. Eles falam Mamá. É coisa pequena, né? Mas eles falam assim. Ibo. Ibo estão inventando uma coisa chamada Ibominã aí que eu vou te falar, não tem sentido algum, mas beleza. Ibo é uma mistura de etnias que saiu a palavra Ibo, que são os povos bem pequenininhos. Babalao Fadimim deve ter sofrido bastante com isso lá na África, que toda vez que eles veem uma pessoa forasteiro, isso parece até piada, né? Eles olham você de longe, já você usando roupa Yorubá. Eles gritam, Oi, Bo! O que eles querem dizer com isso? Quer dizer, forasteiro, tipo, forasteiro vestindo a nossa roupa. Isso não é ruim, mas é chato pra caramba. Porque toda esquina que você passa, Oi, Bo! Eu falo, enche o saco não, meu. Aí o babá dá uma risada, o arabá dá uma risada. Eu falo, pô, Imbo, eu já sei que eu sou Imbo, meu. Mas eles, é a cultura deles. Ekiti. Entre eles lá, os próprios sacerdotes, as pessoas que são em Yorubá, entre eles vem uma pessoa de Ekiti, ou Ekiti é fã, cada um fala de um jeito, Ekiti. Vem uma pessoa de Abeokuta, aí vem uma pessoa de Oxobô, juntos os 3. Parece assim, o nordestino falando com o paulista e o sulista falando com o paulista. Você não entende nada que o outro fala. Eles falam, o quê? É de Owo? O que você está falando? Não entendi. Fica aquela conversa e eles falam, ah, tá bom então, deixa pra lá. Não aprende também. Hoje tá assim, tá uma preguiça imensa também. Pra tentar entender até um pouco dos dialetos. Tem muita, como toda cultura, tem muito, como é que fala? No apelido, não, que chama? Eu esqueci o nome agora. Toda cultura tem. Eu esqueci o nome agora. Então, na minha visão, na minha opinião, o Babalao falou de mim, pode falar sobre isso. O Ifá é uma cultura. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, nós temos que implementar essa palavra, entre aspas, religião. Mas não é religião. Eu sou uma pessoa religiosa quando eu estou perto do meu orixá. Lá fora, eu mostro as vestimentas, mostro como é que eu canto, como é que eu danço, mais ou menos, né? Aquele torto lá, aquela dança torta. Mas sai. Então é assim que funciona a realidade. Então, você quer conectar mesmo, como eu falo aqui, conectar os ancestrais, falar com o orixá. Por exemplo, tem certas medicinas, né, que eu falei a última vez, medicina, se não souber o Yorubá fazer encantamento, a medicina não funcionará. Não tem jeito. Pode rezar em português? Não, porque aquela palavra
Às vezes não tem tradução para português. Aí como é que fica? Pode trazer para inglês? Também às vezes não tem. Tem palavra em inglês. Ela é uma mantra. Tem palavra em inglês também que não tem tradução. Eu perguntar pro professor, que palavra que é essa? Não tem tradução. Essa palavra é isso. Pronto. Assim que funciona. Então as pessoas querem ir lá. Rezar para Ori. Pode falar em português? Pode. Qual o Oriki que você vai fazer? Esse Oriki aqui. Então esse Oriki não dá pra você fazer. Tem que ser em Yorubá. Se não for em Yorubá, não faça. Melhor ficar quietinho. Ou eu passo o Oriki mais fácil. Então o poder da oralidade é muito grande. Ao mesmo tempo que você fala uma coisa importante, aquela coisa importante pode cair, né, em pedaços porque a pessoa não entendeu o que eu falei. Então, o poder da palavra é muito importante, o poder da oralidade, principalmente as pessoas que estão aqui, eu sempre falei desde o começo da rádio, não guardem para vocês o que nós estamos falando, passe à frente, é importante. Trabalho de formiguinha, cada um que for entendendo o que a gente está falando, passa as mensagens. É uma grande oportunidade para mim, Babalao e Fademi, e a todos que estão escutando a gente aqui. Ei, Babai Fademi, o que você acha que eu falei tudo? Eu quero a sua opinião, é um senhor mais... Exatamente. É mais velho que eu, né? Tem mais vivência. Você falou também fatores importantes, né? Porque tudo que você fala, a sua palavra, ela jamais será apagada, né? Ela se propaga pelo universo afora e vai bater em todos os cantos do mundo. E também vai de encontro com todas as divindades e as forças naturais. Você falou sobre as medicinas, e que se não falar a palavra certa, rezar, certamente não terá efeito. Que é exatamente o caso do Ofô. Ofô é exatamente a palavra, a reza, que vai ser a manta daquele encantamento, né? E existe, dentro da palavra, que nós precisamos do afoxé, quer dizer, é a força da palavra. Isso aí são atos que você possa ter contido dentro de um elemento natural, que geralmente é um elemento animal, entendeu como que é? E que será contido nele toda a força, todo o axé que possa fortificar a sua palavra. Chama-se afoxé. Não é o afoxé que se põe em avenida, que é outra coisa totalmente diferente da razão sobre axé da palavra, né? E esse axé, ele faz com que o sacerdote em si, ou aquele que tiver condição, que poder ter esse axé em suas mãos, faça bom uso dentro de todas as medicinas, todas as magias, todos algum que ele for realizar, né? Então você vê que até na oralidade, a força da palavra ela é essencial, principalmente quando se for mexer em ritos, né? E dentro de uma progressão que você possa beneficiar o ser humano. Interessante, Babai Fademi, você falar, desculpa cortar, foi o assunto de hoje aqui com a pessoa que veio aqui. Mas vocês, Babalao, tem tudo que matar, bicho, não sei o que, sangue, não sei o que, sei o que lá. Falei, não, negativo. O Babalao tem a força da palavra. Primeira parte que o Ifá nos ensina é a força da palavra, é aquilo que você está rezando. Não é bom, sei lá, qualquer que seja. É o afoxé. Porque se você fez o encantamento corretamente, o ebó corretamente, o oriki, tudo certinho, você não vai matar bicho. Não, porque nem todo ebó, ele terá forçosamente que usar bicho. Sacrifício, né? Não é todo ebó que tem esse requisito. Sim. Porque a palavra ebó é dar de comer. Agora, você precisa ver de que maneira que você vai condicionar esse ebó, como você vai encaminhar esse ebó ao seu destino. Você só vai conseguir encaminhar esse ebó ao seu destino se você souber exatamente o ofó dele. Exatamente. Se você não souber, você não vai mandar ele para lugar nenhum. Ele vai ficar onde você pôs. Então, quer dizer, torna-se um ebó sem destino. Ele não faz o vínculo entre aqui no AE, onde você está efetuando ele,
com o que você tem que encantar. Isso aí, quer dizer, são feitos sem efeitos, né? Que as pessoas têm que entender que a nossa religião, a nossa cultura, que no Brasil se fala religião, não é sem eira, sem beira. Não, ela tem um contexto profundo. Ela tem dentro dela todas as normas e regras para que ela possa ter um bom andamento, para que ela possa ser progressiva para o bem, para a tranquilidade, para o axé, para a prosperidade. Porque se você for encarar da maneira popular, como diz da nossa cultura, vai degenerar totalmente, inclusive a nossa imagem, denegrindo a nossa inteligência. Sim. Isso aí é o que mais abala qualquer cultuador, porque se começa a denegrir a sua cultura, a sua religião, que nem fala aqui no Brasil, sobre coisas do diabo, que nem eles falam, quer dizer, que está pondo você como ignorante, está denegrindo a sua capacidade mental. E isso é muito ruim, e nem todo mundo reage. Não. Todo mundo fica quieto e a pessoa rebaixou ele, certo? Mentalmente. Porque se uma pessoa não tem a capacidade de qualificar o que é bom, o que é ruim na tua vida, então ela não pode deixar ninguém denegrir a sua cultura. Olha, tem um conceito que um seguidor espiritual falou para mim aqui, que eu achei interessante. Ele estava num grupo cheio de cientistas. Aí o cientista falou, que religião não sei o que lá. Aí todo mundo aí que está escutando a rádio agora, pega o papel, pega a caneta ou lápis, que você preferir, escreve assim, quando uma pessoa dessa, ignorante, cientista, falar que você não tem religião, que não sei o que, você não existe, você fala, eu sou agnóstico de Fá. Quebrou a perna dele. Agnóstica, tá certo. Não, tem que falar agnóstico de Fá. Gostei. Quebrou a perna do cara, o cara não vai falar mais porcaria pra você, vai até ser seu amigo. Entendeu? O pessoal que está escutando, acho que esse programa vai ter duas etapas, né, Nabai Fadimi? Vai dar mais. Vai dar mais. Vai dar mais 3 etapas, porque a gente vai passar, né? Vai divulgar, vai traria dúvidas a respeito das rezas mais simples até as mais complicadas, entendeu? E o porquê? Porque existe um fator que se diz assim, que eu sempre falo para os seguidores lá em casa. Eu falo dessa maneira. Em Fá, dificilmente você não pode saber de uma coisa. Você só não pode executar ou fazer aquilo que ainda não tiver no seu alcance. Entendeu? Mas, e tendo o conhecimento, agrega dentro de si a sabedoria, para que você possa entender a nossa cultura. Né? Isso eu digo para eles todos e para todos que chegam perto de mim e fazem perguntas, porque se você tiver dentro de si próprio uma criação que você possa conhecer e saber qual é o momento e quando será que você pode usar, e você sendo fiel às suas divindade, aos seus conceitos, você vai fazer com que a nossa cultura seja mais bem refinada. Mas o refinada que eu falo é assim, não fazer coisas que não possa estar no seu alcance, desagregando situações. Né? Eu digo sempre isso, entendeu? E se nós formos continuar falando nesses atos da saudação, né? Uma das saudações mais simples que se possa fazer é o Iba, o Jubá, né? Que ele é aquilo que você vai se apresentar perante as divindades, que você vai louvá-lo simplesmente. Isso faz com que você tenha-se um contato com ele de respeito, um contato com ele e saber que ele pertence às forças superiores e que os nossos ancestrais também possam estar conosco, porque existe Iba para quase todas as divindades, porque é a parte mais simples do primeiro contato do cultuador, do iniciado, dele chegar próximo, dele louvar e ser escutado. O Iba, ele é muito essencial,
embora ele pareça simples, porque os IBAs geralmente são curtos, eles não são muito extensos, né? E isso faz porque ele tem dentro dele um canal, um caminho que ele possa chegar e reverenciar aquilo que ele tem fé, aquilo que ele tem contato, aquilo que ele faz com que o dia dele seja melhor, ou aquele momento que vai começar todas as referências, todos os atos, todos os ritos, com as divindades, com o Ifá, com o Orixá, e esse Iba é a primeira porta que se abre. É importante também esclarecer que, quando se reza a Iba, se sugere-se uma ação. Ela pode ser individual, ela pode ser coletiva, e ela pode ter dentro dela aquilo que você vai fazer com que todos se unifiquem numa só caminho a seguir dentro daquele momento. E o Mojuba, ele já é um pouco diferente quando fala Mojuba, porque é você próprio se integrando a sua parte em reverência, mas é você só. Então fala Mojuba, é aquele pedido, certo, de a benção que faz com que você seja escutado, seja com divindades, qual ela qual for, com Egungun, com ancestral e com tudo aquilo que você possa acreditar que vai dar caminho para que você tenha uma sequência diretamente com as divindades. Isso aí é o Jubá. Não existe um padrão de Iba que passa a ter dentro dela uma pronúncia que ela faz com que, porque a pronúncia dentro da Terra Máter, ela é muito simples para eles. E para nós ela já é diferenciada. Mas não deixa de ser o Iba, porque você vai procurar sempre falar da maneira mais correta. Essa conexão que você vai fazer. É uma das primeiras conexões que, através da oralidade que se faz. Gostaria que você falasse um pouco sobre Iba, para nós poder, do Jubá, para nós poder dar continuidade a Oriki e daí para frente. Sim, sim. Fala sobre o Iba, o Jubá. É importante mesmo, porque se as pessoas quiserem estudar mais, é outra fonte. Quando eu falei nos últimos programas sobre Oriki, Adurá, Ibá, se você quer conhecer o nome dos orixá, todo mundo conhece, Oxalá. Aí você vai lá, Obatalá, Babarubo, etc. Então, Oriki, Ibá, as pessoas conhecem mais o nome dos orixá e tenta se familiarizar mais. Porque se um dia chegar um nigeriano e falar Obatalá já mandou, entendeu? Fala rapidinho. Ele falou de Obatalá, ele está fazendo Ibá. Ibá não sei o que. Ibá, Kodá, Baxedá, Baulu, Baldiboná. Então, você vai aprendendo. Se você tiver esses contatos, é importante. Porque na cultura iorubá não tem arquétipos. O nome do Ogum é Ogum Já, porque ele come cachorro. Não, esse não tem. Entendeu? Não tem esses arquétipos. Não tem vários tipos de arquétipos. Vai juntar um orixá com outro. É diferente. Então as pessoas ainda, para se familiarizar, para entender, precisa ver Oriki e Ibá. Então, Ibá, muitas vezes vocês vão ver Ibá, Adjagomale, Oluo Deorum. Adjagomale, Oluo Deorum, é o Uluo do universo, aquele que fala conosco nos sonhos. Então, tem situações também, Ibá, que não tem como traduzir. Tem nomes também que não tem como traduzir. Mas é bastante importante. Isso é interessante. Eu não tinha pensado nisso. É bom duas cabeças pensantes falar aqui. É interessante. É muito bom falar em conjunto. Sim. Porque através de duas cabeças pensando faz com que a gente erre menos, né? Com certeza. Com que a gente possa passar para todos os nossos seguidores, não só dos nossos templos, mas também aos seguidores que estão, os ouvintes que estão com o seu tempo assim nos dando a sua atenção. Sim, é muito importante. Esse valor dele, ele tem que escutar coisas que realmente possa somar. Sim. Porque a vida ela é feita de uma soma de informações, de realidades que vai completar você. E se você tiver dentro
da sua fé, dentro daquilo que você quer, e o seu segmento de cultura, porque em Ifá nós vamos achar alinhamento. Todo aqueles que se integrar dentro da cultura Ifá, ele vai ter que se alinhar a um sistema. E é um sistema que vai estar recitado através do Zeci, né? Através de toda essa parte que vai formar um corpo docente de informação. Sim. E essas informações terá que ser respeitada, porque se você for iniciado e não respeitar aquilo que você pode ou não pode fazer, você terá uma cobrança sobre isso. Sim. Porque tudo que a sua iniciação, ela foi feita através de um conjunto de rezas, desde Iba, né, até o GT, Rará e tal, e que vai fazer com que que você fez um vínculo de responsabilidade com o Ifá. E isso, de acordo com o Odu que você carregar, você sabe o que você pode e o que você não pode fazer. E se você não cumprir aquilo que você se predestinou, que você mesmo escolheu para você em seguir, então você estará brincando com o sistema de Ifá todinho. Então você vai estar brincando com o seu próprio destino. Não pode mentir para ele mesmo, né? Não. Então a Jagumalê vai agir também em cima de você. Sim. Ele vai te arrastar, você sabe para onde, né? Sim. Então, o Fatolá não respondeu novamente? Então, ele não pessoal... respondeu, ele não respondeu, eu gostaria que respondesse, mas se não responder hoje, entendeu? Sim. A gente responde no outro dia. Mas o que eu posso dizer sobre o que eu estou entendendo, se o afoxé pode ser usado todos os dias. Mas é sobre essa ferramenta que ele está perguntando. Eu entendo que seja, entendeu? Então, o senhor dá uma colocação para a gente, por gentileza? Vou dar uma colocação sobre isso. É assim, se você for ter uma necessidade de acrescentar força em cima de algum ebó que você estiver fazendo, em cima de alguma magia, algum que você tiver que desencadear, algum encantamento, e você precisar dessa força, você pode usar. Agora, será que vai surgir no nosso caminho, no caminho do Babalaô, todo dia ebós dessa natureza? É difícil? É difícil, mas pode acontecer um dia e no outro também. Agora, você não se esqueça que se você usou o afoxé num determinado dia e que antes do ciclo ter virado entre o ciclo de Sol e Lua, o efeito ainda é persistente. Exato. Entendeu como que é? Porque ele só vai ter esse ciclo completado, né, através dessa mudança entre o Sol vindo e a noite, o dia e a noite, né? Então, se você parar para pensar, tem ebó que se você não encantar ele em determinado caminho, ele não vai andar à noite. Né? Exato. Então, você precisa tomar bastante cuidado com isso, sobre o uso do afoxé, dessa ferramenta, na hora que você tiver necessidade. Porque menos do que 24 horas, menos do que um ciclo, ele ainda é atuante. Né? E às vezes pode ser atuante até por mais esse período. Depende com o que você usou e como você usou e de que maneira você empregou ele. Espero que seja sempre irê, né? Sempre para o bem. Eu já utilizei a afoxé na minha vida, acho que foi 4 vezes. Você vê só. É isso aí. A Uxenitifá, Afoxé de Orumilá. A palavra está na vida de Orumilá, na boca de Orumilá. A boca de Orumilá. Então, você transfere e invoca o nome, né, dele. Eu usei essas 4 vezes, Babalu Fadiamei, porque vieram Ori aqui para mim, muito complicado. Então faz o Eboriru certinho, tudo certinho, ritual certinho, aí o Ifá não tá aceitando. Eu falo, caramba, eu vou ficar de cabelo branco assim, meu. Então foram essas 4 vezes na minha vida. Aí você precisa usar a ferramenta para dar mais força. Exato. Aí aceitou. Aceitou. Ele se encaixou dentro do caminho que você colocou ele. Esse é bom. Entendeu? Ele tinha que andar num caminho de um determinado Odu. E às vezes
quando você encaixa ele no caminho do determinado Odu, você tem que dar mais força para ele, para que ele possa ter sequência. Exatamente. Né? E isso faz com que nós estamos falando de coisa já de valores de segredo, né? Sim. Existem as pessoas que estão procurando afoxé porque vê os nigerianos e falam, pega afoxé, pegar afoxé. Não é assim, pessoal, não é assim que funciona. Não é pegar afoxé que a afoxé faz muito bem, não. Não é pegar isso. Existem outras medicinas. Eu estou tentando imitar nigeriano falando português, olha só. E eu falo igualzinho às vezes. Então é possível, existem possibilidades, além da afoxé para você chegar nesse ponto, existem outras medicinas que se usa para não poder pegar o afoxé. Justamente no caso que o Babala Fadimi falou, que às vezes dura dias e semanas, essa mesma coisa que você falou. E às vezes pode bloquear algo que você poderia fazer de mais importante. Aí já é um pouco mais pesado a gente estar falando disso. Ficar um pouco além do que a gente tem que falar ainda. Mas vamos chegar a isso de novo. Mas exatamente, porque a gente começa a conversar já em dois, né? Então, vai dando segmento para falar sobre assuntos que ficam mais restritos, mas que a gente tem que dar uma pequena explanação para que os nossos ouvintes possam entender melhor, né? Se trata de oralidade hoje, né? Exatamente, porque se nós não falar da força da oralidade, como é que pode se entender a razão de tudo aquilo que nós usamos, né? Daquilo que nós usa em orar, né? na parte da palavra, da força, como. Então, você vê, e o assunto foi parar no afoxé, quer dizer, uma ferramenta que vai dar força à sua palavra, quando se tem necessidade dela. Tá ok? Exatamente. Babala Fadimi, já passou nosso tempo, vamos fechar por hoje. Acabou? Acabou, passou rapidinho. Nós falamos só sobre IBA? Só. Exatamente. Então vamos ter que alongar mais. Deixa o pessoal ficar curioso. Vai 3, 4 programas, né? Deixa as pessoas ficarem curiosas, é importante. Não, mas eu acho que a curiosidade ela é boa, né? Mas ela é também um caminho que leva à sabedoria. Sim. E isso, todo o curioso, ele tem que usar esse estímulo, né? Como um lado de conquista, né? Como um lado de aprendizado, que ele possa ter dentro dele a razão mesmo da cultura, né? No próximo programa eles vão estar mais familiarizados com isso também, vão participar mais também. A gente estamos muito contentes da participação, agradeço a participação de Fatolá, de todos aqui os presentes, Fabailá, Cláudio, Fatolá, Cláudio, Fabailá, Fatumbi, né? A sua presença, juntamente com a minha pessoa, e que a gente possa ter esclarecido, possa ter somado algum fator que ainda possa haver dúvida, porque a dúvida ela renasce todo dia. Até o ancião tem dúvida, né? O Fatumbi está falando, puxa, já está indo embora. Mas isso nós teremos oportunidade, porque nós entramos no caminho da oralidade para conversar sobre isso, e que vai levar nós a vários programas ainda, que nós vamos de passo a passo, capítulo por capítulo, a respeito das rezas, de se direcionar ao Orum, de se direcionar com o nosso eu, com o nosso Ori. Porque o nosso Ori também tem Iba, tem Ori, tem Oriki, porque quando nós chegarmos em outro fator, nós vamos conhecer as histórias do porquê de cada coisa. Tudo começa por isso, não tem jeito. Se não saudar, não tem jeito. Exatamente, nós vamos começar pelo começo para chegar a entender o complexo da oralidade, de invocação, e que nós possa estar cada vez mais próximo com as nossas divindades, desde o nosso Ori, ao nosso Bara, ao nosso Ifá, e a todas aquelas divindades que estão dentro desse complexo, que faz com que o nosso neurovegetativo
seja fortalecido a cada dia e o nosso Ori também está em harmonia com todo esse sistema. Aí é só sucesso na vida para todos nós, desde que nós estejamos alinhados por livre e espontânea vontade, que você faça uma retrospectiva da sua vida, que você saiba realmente aonde você está acertando, aonde você está errando, e que você tem dentro de si o valor de auto se julgar, porque o ser humano só se alinha quando ele auto se julga, quando ele faz uma retrospectiva da sua vida e verá lá na frente que as mudanças que ele optou foram boas para um novo segmento, para novas conquistas, para fortificar o seu axé. Sim. Okay? Muito obrigado, Babalao Fadjami, pela paciência e pela explicação para todo mundo. Agradecimentos aqui em Fabamilá e Fatumbi. Fabamilá São José dos Campos e Fatumbi. Ai, de novo Bene, esqueci. Bene, obrigado, sim. Tá, eu esqueci a cidade de Fatumbi de novo. Desculpa, Fatumbi. Eu sempre tô com Osasco na cabeça. E Fatolá, aí Praia Grande. Cláudio, que é seu seguidor, né, Babalao Fadjami? É. A outra pessoa que entrou aqui. Cláudio, Fabailá. Aqui agradecer o Marcelo. Agradecer o Marcelo Morgun também, que mandou uma mensagem aqui pelo Facebook. Sim. Aqui estava escutando também por fora, né? A Sandra Oxum também estava escutando a gente aqui. O Leonardo Assis. Qual a cidade dele? Ele é do Rio de Janeiro. Mesquita, Rio de Janeiro. Quem mais? Como ele chama? Leonardo Assis. Foi a primeira vez que ele está escutando. Acho que seja a primeira vez que ele está escutando a rádio. Todos os ouvintes estão escutando, muito obrigado. E realmente vamos dar continuidade. Tem mais